Bom dia. Vamos dar aqui continuidade à nossa disciplina de políticas de saúde e sociedade. A gente está ainda dentro dessa conjuntura histórica, né, das políticas de saúde no Brasil. Tá? Vamos dar aí continuidade nesse contexto, né? E estão conseguindo ver a apresentação? Bom, e aí, só recapitulando aqui rapidinho, né? A gente parou um pouquinho à frente desse slide, mas aí só para a gente ir numa linha de raciocínio, né, com relação à a introdução, né, do modelo de saúde que nós temos hoje, que é o Sistema Único de Saúde, né? Então, relembrando aí esse modelo sanitarista, né, um modelo sanitarista ainda no início baseado em campanhas sanitárias, né, não era um modelo ainda instituído, ele se baseava nessas campanhas, então as campanhas eram sazonais, eram periódicas, né, não tínhamos aí uma, uma frequência, né, ou uma sistemática contínua dessas campanhas. E aí essas campanhas, né, elas focavam exatamente nas questões da saúde pública, né, da saúde comunitária. Então, era baseado na higienização, né, dos ambientes de circulação comum entre as pessoas, era baseado já nas vacinações, né, daquelas patologias que a gente já tinha vacina para elas, né? Ela focava nas orientações, nos isolamentos, né, nas formas que se tinha para combater as epidemias da época, né, que sobretudo era a febre amarela, era a peste bubônica, era a varíola, né, e todas essas epidemias, todas essas patologias aí que levavam a essas epidemias, elas eram muito, elas interferiam muito, né, na vida das pessoas, na vida da população da época, né, e sobretudo a maioria, né, não tinha vacina, não tinha meios, não tinha tratamento, não tinha medicamento para elas, então isso dificultava, né, ainda mais essa relação. Só um minuto, gente. Bom, e aí, gente, nesse contexto, é que hoje a gente tem semelhanças, né, com esse modelo que foi instituído aí no século XX, né? E essa relação, né, e aí no século XX, foi onde a gente talvez tenha tido aí um volume maior, né, entre o final do século XXI, ou século XIX, começo do século XX, todo o século XX, nós tivemos muitas mudanças, né, no conceito de política, de sociedade, e obviamente tudo isso interfere, né, e tudo isso ajudou, né, a potencializar, né, essas questões, tá? Então isso a gente precisa ter essa compreensão, né, dessa inter-relação que houve nesse período, tá? E aí, né, o modelo sanitarista ele conseguiu se consolidar, né,
através da implementação desses programas, sobretudo de programas de vacinação obrigatória. Essa questão da obrigatoriedade não é de hoje, né? Hoje nós estamos aí vivenciando um momento de pandemia, né? Um momento onde se conseguiu uma vacina, né? E nesse contexto, períodos aí nessa exigência, né? Nessa espécie de obrigatoriedade de aceitarmos, né, a vacinação. Apesar de ainda estar o grupo, né, que está sendo vacinado, ele ainda é um grupo muito restrito, né, e isso é muito comum no início das descobertas das vacinas, né, porque vacina é algo... Oi, Emanuela, bom dia, querida, bem-vinda. E aí, essa pesquisa, né, essa busca com relação à produção, né, de vacinas, ela não é algo fácil, né? E aí, como eu coloquei no nosso encontro passado, nós temos a grata sorte, digamos assim, devido à alta virulência e o índice de complicação, né, que o coronavírus ele pode produzir no nosso organismo. A gente tem a grata satisfação de em menos de um ano termos vacina, né? Termos pelo menos descoberto a vacina. Entretanto, né, infelizmente, a produção de vacina ela é muito lenta, porque os insumos, né, eles são extraídos a partir do próprio vírus. Então, é um processo muito criterioso, é um processo bem demorado, e a própria fabricação dela, né, tem que seguir todo o rigor da biossegurança, tá? Então, é um processo demorado. E aí a gente vê, né, que a gente já está aí há pelo menos 2 meses, né, da utilização da vacina, da vacina, né, chegando no Brasil. Estamos aí há um mês, mais ou menos, do início, né, da administração das primeiras doses aqui na população brasileira, né? Mas até agora nós só conseguimos, ainda com limitações, né? Do primeiro grupo, que eram os idosos, né, acima de 75 anos, os profissionais da saúde, os indígenas, né, e os idosos asilados, nós só conseguimos atender aí os idosos asilados, né, os profissionais da saúde, só os da linha de frente, os que estão atuando na linha de frente, né, do Covid. Os demais profissionais ainda não foram contemplados. E os idosos, né, a gente, por exemplo, aqui em Sobral, né, ontem a gestão municipal informou para a gente que a gente ainda estamos, né, na casa dos 84 anos para cima, né, e as promotorias de saúde, né, as promotorias públicas específicas da saúde, elas estão orientando que a vacinação, a prioridade sejam os idosos, né, devido ao grau, né, de gravidade que esses idosos podem vir a desenvolver em contraindo o coronavírus, né? E também pela maioria dos profissionais da saúde já terem sido infectados, né? Enfim. Então, a gente ainda, os demais profissionais da saúde que não estão no hall de frente, que não estão aí na luta, né? Como é que eu posso dizer? Aí na retaguarda, né? Da batalha, não fomos ainda, né, vacinados. Sem contar que são 2 doses, né?
Então, agora que a gente está iniciou no dia 15, a vacinação da segunda dose para os colaboradores, para os profissionais, para os idosos que já tinham recebido a primeira dose, né? Então, de 84 anos até os 75, que é a faixa, né? Ainda da primeira fase, e que é uma faixa etária com um maior número de idosos do que dos 85 para cima, ainda não foi possível essa vacinação, né? Mas, assim, é uma luz no final do túnel, né? A gente, ontem vocês viram, né, a nossa esperança de retorno, né, das aulas presenciais aí para o ensino superior, que a gente tinha uma esperança que no decorrer do mês de março isso fosse pelo menos sinalizado uma data, né? O que a gente viu ontem no decreto, que ele divulgou através de uma live, infelizmente até o ensino presencial que estava liberado, a partir de amanhã já está cancelado de novo, né? E aí eu estava até brincando com meu marido, que isso é uma judiação com as crianças, né? Você dá o pirulito, e aí a criança passa 4 dias com o pirulito na boca, aí você toma o pirulito de volta, né? Isso na cabecinha deles, eu não sei que sequelas nós teremos desse processamento, dessa informação, de todo esse período que eles estão vivendo, né? Sobretudo os menorzinhos, né? Os menores. E eu nem comuniquei aos meus, eles foram para a escola agora, hoje de manhã, e eu vou deixar lá para a escola comunicar que a partir de amanhã eles vão estar em casa de novo, né? Enfim. E aí, esse contexto é muito similar ao das campanhas, né, que nós tínhamos aí nesse período sanitarista campanhista, né? As medidas, professora, você está criticando, né, o posicionamento da gestão? Não, eu estou lamentando, né? Estou lamentando pela situação, porque quem me acompanha aí nas redes sociais viu a alegria da minha duplinha, né, em retornar para a escola. E aí eu conversando com as mães, né, nos grupos de mães, a alegria era geral, né, assim, a ansiedade em que eles estavam, do jeito que vocês estão, do jeito que nós, professores, estamos, né, para retornar para a nossa vida normal, né. E aí, de repente, você ter né, um banho de água fria aí, não durou nem uma semana, né, para, por exemplo, o ensino fundamental, o ensino infantil, estão desde o dia 1º, né? E aí, se nós adultos que temos toda a compreensão do porquê que nós estamos nesse modelo, né, síncrono, nesse modelo, né, de adaptação, que é um modelo que ele foi autorizado, né, pelo MEC exatamente para que nós não paremos o nosso sonho, né, não dessemos aí uma parada, né, no nosso sonho de termos uma profissão sonhada, desejada, né, ou para não adiarmos esse sonho, né, porque a gente não sabe quanto tempo. Imaginem, né, que a gente já vai fazer um ano que entramos aí nessa paralisação, né, nesse distanciamento, né? Agora, dia 16 de março, faz um ano. Nós estamos há exatamente, né, um mês de fazermos um ano que estamos nesse modelo, né? Imagine esse tempo todinho se nós estivéssemos parados, né? Se nós não estivéssemos tendo aula, a gente já teria perdido um ano na nossa formação. Então, a liberação, a autorização para o uso dessa modalidade, para nós adultos, né,
é mais compreensível. E eu sei que não é o desejado, né? Mas é o que a gente tem para o momento, né? Eu digo a gente, não é a gente FAO, né? Não é a gente curso de enfermagem ou curso de fisioterapia da FAO. É a gente mundo, né? Ou pelo menos a gente Brasil, Ceará. Mas nos pequenos, e aí quem tem filhos, né? A Emanuela, por exemplo, não sei mais de vocês quem já tem filhos pequenos, para você conseguir conscientizar para eles a necessidade dessa modalidade, para mim, pelo menos, é muito difícil, não sei. E assim, na experiência que eu tenho, conversando com as outras mães, né, dos coleguinhas dos meus filhos, é a mesma situação. Então, ó, é muito difícil, eles ficam muito pouco tempo, né, de frente para a aula síncrona e desfocam muito rápido, né, e isso, obviamente, prejudica, né, o aprendizado, sem falar na interação, né, sem falar na convivência, né, nós somos seres, né, que nós somos seres que temos a necessidade, né, de vivermos em comunidade. Tá? Isso aí desde os primórdios, né, é bíblico, né? Deus aí fez o homem, né, e olhou para o homem lá naquele paraíso, aquele lugar lindo, bonito, né? E aí viu que o homem não estava completamente feliz. Imagina a gente num paraíso, né? Só de boa, e aí a gente não está feliz. E por que ele não estava feliz? Era pela solidão, pela ausência, né? De ter um companheiro, uma companheira. E aí, né? Deus fez a obra de arte dele mais perfeita, né? Do universo que somos nós mulheres, né? Só tem mulher aqui, a gente pode falar e não ser machista. Não ser feminista, desculpem. Mas assim, a gente tem essa necessidade, né, de conviver com as pessoas, de interagir. E aí, nesse período, né, infelizmente, com esses distanciamentos, nós somos exigidos, né, com relação a esse distanciamento, né? E aí, gente, enfim, a gente precisa, né, sei lá, de mecanismos, né, mais rápidos, mais efetivos realmente, para tentar minimizar aí os efeitos, né, minimizar o número de casos e, obviamente, o número de casos graves, né, até porque essa nova cepa, né, ela já tem a característica de atingir pessoas mais jovens, né, e de complicar pessoas mais jovens, né, eu estou com dois amigos muito graves, jovens, né, meus contemporâneos, o professor é jovem, né, vocês se lembram desse detalhe, mas é um colega contemporâneo, né, e a esposa também, eu era mais amiga, eu sou mais, né, tive mais contato na época de escola com o marido, mas eles também eram contemporâneos no Colégio Santana, e a gente está com ele num estado bem grave, os dois estão internados, mas ele está em estado mais grave. Eu estou com uma amiga lá em Iguatu, amiga da época que eu fiz o mestrado, na UES e estava grávida, né, de 6 meses, 6 para 7 meses, e contraiu Covid, a enfermeira, né, contraiu Covid, teve que tirar o bebê, né, a bebezinha nasceu
razoavelmente bem, né? Mas tenho só 1,170 kg, prematura. E ela tá muito grave, né? Inclusive teve uma piora ontem à noite. Então, pessoas jovens, pessoas com 35, 38, né, anos. E isso é preocupante, né? Porque se já era preocupante que a gente precisava proteger os nossos idosos, né? E aí a gente teve que ter todos aqueles momentos vivenciados no ano passado, de lockdown, né? De isolamento, em essa patologia com essa característica, né? De nós, a população mais jovem, adulto jovem, é mais preocupante ainda, né? Porque somos, né, quem movemos o mundo, né? Somos a classe aí operária, né? A classe que move o mundo. E aí, se a vacinação não conseguiu descer nem da casa dos 84 anos, até chegar na gente, né, na casa dos 30 a 40 anos, vai demorar muito mais tempo, né? Então, realmente, sim, respondendo à pergunta, né? A gente não tem nem como mensurar se é exagero, se não é, né? Se são medidas exageradas ou não, né? Enfim, e por isso que é tão importante que a gente tenha cuidado, né, gente? Nós não saímos dessa pandemia e eu coloco muito assim. E ontem eu até vi uma charge com relação a isso, né? O, o governador diz que decreta, é uma coisa assim, né? Os governadores dizem que decretam, os prefeitos dizem que fiscalizam, como que fosse um ciclo, né, de farsas. Mas, por exemplo, medidas como os aeroportos, né, os próprios, a circulação de ônibus, né? Você cancela um carnaval, um feriado, enfim, mas só cancelou a entrada de pessoas de outros estados nesse período, né? Sendo que o Amazonas, Manaus, né? Desde o começo do ano que a situação está muito grave. Rio de Janeiro, a gente já sabia, já tinha conhecimento, né, das novas cepas. E aí não se, não, as medidas. Por que eu estou trazendo isso, né? O que tem a ver com o que a gente está conversando? Tem tudo a ver, gente, porque as medidas sanitaristas, elas são exatamente nesse contexto, né? Em ser evidenciado, professora, mas as pessoas têm que circular, têm que trabalhar, têm que viajar. A gente já passou um ano sem viajar, né? Gente, por exemplo, a gripe espanhola, né? A epidemia, né? Ela durou quase 4 anos, né? E a vacinação, né? Ela levou mais de 2 anos, né, para conseguir. Então, assim, a gente já está no lucro que em um ano nós temos uma vacina, mas eu não sou, obviamente, a favor a fechar tudo, porque a gente vai quebrar e muita gente vai morrer de fome, né? Como já aconteceu. Mas algumas, né, restrições, elas ainda eram necessárias no meu entendimento e na minha visão enquanto medidas sanitárias, né? Então, assim, as cidades, né, os estados, eles se abriram totalmente, né? Não é o fato de eu fechar uma loja, gente, ou de eu reduzir, por exemplo, o horário bancário, que vai impedir que as pessoas vão para os bancos. Pelo contrário, né? Todos vão precisar do serviço.
E aí, o que que a gente viu ao longo de toda a pandemia nas frentes dos bancos, né? Superlotação, né? Ah, desrespeito ao distanciamento, né? Quem aí não viu essas cenas, né? Então, assim, tem alguns tipos de medidas que eles vão na contramão daquilo que se deveria fazer, né? E aí, por exemplo, professor, mas aí o turismo vai quebrar, mas aí, né? Mas assim, não é época da gente estar, né? Turistando, infelizmente, não é, né? A gente tem que viajar, a gente tem que se divertir, né? A gente tem que, sei lá, mas com limites, né? Dentro do nosso estado, por exemplo, fazer essas circulações dentro do nosso estado e com a garantia de que não vão adentrar ao nosso estado pessoas, né, vindas de fora, né? Então, esse tipo de medida, ele é muito viável, né? E aí, gente, por exemplo, não agora, mas na gripe aviária, o método que a China se utilizou para conter, né, foi se fechar. Ninguém entrava, ninguém saía, né, do país. Claro, associado às outras medidas, uso de máscara, enfim, que a gente já vem fazendo, né? Mas do ponto de vista de campanha sanitária, né, de movimento sanitário, eu acho que isso já era para ter sido revisto há mais tempo, né? O governador quer proibir a gente de se reunir. Eu não estou criticando, gente, ninguém. Eu só estou colocando o que aconteceu, relatando o que aconteceu. Ele proíbe a gente de comemorar o Natal com a nossa família, né? Ninguém podia fazer um evento, mesmo interno, mesmo nas nossas casas, com um determinado número de pessoas. Mas essas pessoas que a gente iria se reunir já são pessoas do nosso hall de convivência, né? Pelo menos as que eu iria me reunir seriam as pessoas da minha família. Né? E não proibiu, não impediu, né, as pessoas de viajarem, né, de irem para outros estados, de viajar de avião, né? Outras pessoas de virem para cá. Então, rapidinho, essa nova cepa chegou aqui no estado, né? E aí a gente tem aí o receio de uma nova pandemia, né, com essa cepa nova. Porque agora nós estamos no que é chamado de segunda onda, né, daquela pandemia com aquela cepa do ano passado, tá? São duas coisas diferentes. Então, assim, para a gente, por exemplo, para mim, a dificuldade dessa distância da escola e tudo, para mim é uma situação muito ruim, mas assim, a gente precisa pensar no coletivo, né? E aí o que ocasiona, e eu sempre coloco que eu considero como sendo o motivo pelo qual o SUS ainda não deu certo, professores estão dizendo que o SUS ainda não deu certo, estou. Ele ainda não deu certo, ele é o melhor modelo de gestão de saúde que nós temos a nível de mundo. O mundo inteiro, no mundo inteiro, né, nós não temos esse modelo de saúde. Entretanto, ele não é ainda, por uma série de fatores financeiros, de gestão, de demanda, né, de controle de natalidade, ele não é 100% efetivo, né? A gente não tem saúde para todo mundo, infelizmente. A gente tem nem leito de UTI para todo mundo. Bom dia, Jefferson. Quanto mais saúde mesmo, né? Saúde lá naquele conceito amplo, né, que a gente discutiu no semestre passado, tá?
E aí, com isso, né, nós vamos ter, por esse fato, né? Tudo bem, Jefferson. Por esse fato, nós estamos, né, diante aí desse cenário, né, que eu acredito que nenhum de nós quereria, né, estar passando por isso, né, mas infelizmente não são escolhas, né, infelizmente a gente ainda vai precisar. E aí as medidas, né, sanitárias, elas vão precisar ser seguidas, né? Oi, Lucas, bom dia, tudo bem, viu? Ser seguidas, né? Então, vamos aí encarar, aceitar, né? E, e nos restringir, né? E aí, por isso que eu coloco essa não efetividade do SUS, porque enquanto, e eu particularmente, né? A Thalita está perguntando se está travando para vocês, gente. Para mim aqui não deu sinal de queda. Graças a Deus, sei nem que milagre. E para vocês está travando? Tá. Bom, e aí, gente, como eu estava falando, né? Ok, meninos, obrigada. Por que que eu considero que o SUS ele não, né, tem essa efetividade? Porque no que depende da gestão, no que depende dos profissionais, né, ele funciona. Mas naquilo que depende da população, que depende da comunidade, a comunidade, nós não temos a visão sistêmica, gente. A gente não tem a visão comunitária. A gente tem a visão umbilical, né? E aí eu vou dar um exemplo simples para vocês, bem pequeno, bem comum, né? De que nós não temos essa visão coletiva, né? Eu tiro o meu lixo de dentro da minha casa, no dia em que não tem coleta, para colocar num terreno baldio que tem do lado da minha casa, entendeu? Então, se eu pensasse no coletivo, se eu pensasse realmente nesse coletivo, a gente não teria esse tipo de comportamento, né, gente? A gente seguiria aí as regras para o bem comum, né? Mas isso não acontece, tá? Dengue. Dengue, gente, é uma doença milenar, não era mais para existir no nosso meio, né? E por que que ainda existe, professora? Culpa nossa. O prefeito, a gestão, os governadores, eles não dão conta, né? É no nosso quintal, no terreno, né, da nossa vizinho à nossa casa, que há o acúmulo e há, né, a proliferação dos mosquitos. Entendem? Então, é nesse contexto que eu coloco essa pandemia como as medidas que nós temos ainda são medidas que requerem uma participação coletiva. Infelizmente, a maioria de nós, ela não pensa no coletivo, ela vai pensar individualmente, né? E isso prolonga o tempo, né, de resolução, né, de finalização aí desse momento, tá? Bom, e aí, né, essa implementação, né, desses programas de vacinação, como eu já coloquei, se a gente está nesse rol e a gente ainda tem muito profissional da saúde se recusando, né, a tomar a vacina, né, às vezes sem motivos, né,
e eu estava numa reunião na instituição onde eu trabalho, e fui dar as informações. Ok, Thalita. E aí eu fui dar as informações sobre como andava o processo de vacinação, né? E aí uma pergunta de uma colaboradora era se a gente ia obrigar, né, ela a tomar vacina. E aí eu falei, né, respondi como é que estava esse tipo de posicionamento a nível aqui de estado, né? E obviamente a nível de município, onde não era uma obrigatoriedade, assim, não é obrigatório no sentido de eu não vou preso por isso, né? Ou não vão me pegar à força e me vacinar. Obviamente, o que se quer é que todo mundo seja vacinado. Mas há a necessidade de a gente assinar um termo de recusa, né? E já se tem em algumas decisões judiciais, né, a nível de Brasil, a possibilidade de demissão por justa causa para essas pessoas que se recusarem a tomar a vacina, né? Então, vai muito da instituição onde a gente trabalha, do estado onde a gente mora, né? Agora, por que você não quer tomar a vacina? Porque eu não quero ser cobaia. E aí a gente precisa desmistificar, gente, isso, né? Eu sei que a informação, ela é algo que cada vez chega mais rápido para a gente, mas nem sempre a informação que cada vez chega mais rápido para a gente é a informação correta, né? E aí a gente precisa exatamente se utilizar das informações que são chamadas, consideradas oficiais, né? E aí a gente vai a nível de saúde, nós temos a Organização Mundial da Saúde, e a Organização Mundial da Saúde, nesse contexto da pandemia, devido à inexperiência de se vivenciar uma pandemia, né, até justificável, devido à própria formação dos membros da Organização Mundial da Saúde, né? O que nós temos, né? Temos, por vezes, a OMS dá uma informação hoje e amanhã ela desdá, né? Só para a gente ter uma noção, né, da complexidade com relação a se buscar a informação correta. Então, a gente precisa buscar essas informações oficiais, OMS, Ministério da Saúde, as gestões estaduais, as gestões municipais, né? E isso sem viés político, gente. A informação institucional, não é a informação do presidente que é de direita ou do governador que é de esquerda. Não. É a informação oficial, a informação da gestão, tá? E aí, você busca a informação sobre as vacinas, né? As vacinas, gente, elas já estão liberadas para uso humano, né? Já tem até linhas de pesquisa com a vacinação, com estudos sobre a vacinação em crianças, né? Que é uma outra linha de vacina, né? A gente sabe que tudo, né? Que é de produção de produto químico, de droga, de medicamentos, de shampoo, de sabonete. Você tem a linha infantil e você tem a linha, né, adulto, exatamente porque existem variações, né? Então, a vacina, nós não estamos sendo cobaias, tá? As vacinas, elas já foram testadas, elas já foram para órgãos, né? Como FDA, como Comitê Europeu,
como a Anvisa, né, liberarem as vacinas, né, liberarem qualquer que seja o produto químico, o fármaco, enfim. Eles só fazem, gente, isso dentro de uma linha de criteriocicidade muito grande, né? E eles só liberam para uso humano quando já se passaram todos os testes laboratoriais, né? Que aí os testes laboratoriais, quando se está em testes laboratoriais, é que ainda se tem o uso de cobaias, né? Sejam cobaias voluntárias, sejam cobaias animais, enfim. Mas essa vacina ela já é comprovada que a gente pode usar em humanos, certo? Ah, professor, mas eu tenho medo de ter uma alergia. Gente, alergia, o nosso sistema imunológico, ele é ainda muito complexo, né? E ainda pouco conhecido. Nós ainda, né, por exemplo, eu tenho sinusite e a minha vida inteira eu tive grandes febres, com grande dor de cabeça, porque a sinusite, né, ela é exatamente o acúmulo de secreções nessa região da face, né? E isso dá uma dor muito intensa quando essa secreção ela infecta. E eu tomava dipirona, e dipirona endovenosa, né? E aí, isso a minha vida inteira, eu sei que eu tenho sinusite desde que eu tinha 12 anos de idade, né? Anterior a isso, eu já tinha vivências com o uso da dipirona, né, injetável, endovenosa. E aí, depois de formada, já com 22 anos, trabalhando, né, e aí, com a crise de sinusite, com muita dor, com muita febre, fui na emergência do local onde eu trabalho. O médico me consultou, passou a dipirona. E aí, gente, questão de 100 metros de distância, né, de onde era a emergência para onde era o setor que eu trabalhava. Quando eu cheguei no setor que eu trabalhava, eu já vinha com a boca toda inchada, né? Eu sentia assim, uma coceira, uma coisa estranha, mas... Né, e aí, quando eu cheguei, uma técnica olhou para mim, doutora, o que é isso na sua boca? Né? E aí eu sabia que eu estava tendo uma reação alérgica. Então, quando eu me olhei no espelho, eu voltei pro PA. Né? E aí, quando eu voltei pro PA, eu já estava com o rosto todo vermelho, todo coçando, né? E já com aquele mal-estar, com aquela sensação de falta de ar. E imediatamente foi feito antialérgico, hidrocortisona, corticoide, um monte de coisa lá. E eu melhorei, né? Então, assim, a minha vida inteira eu tive contato com dipirona. E uma vez, do nada, eu tive alergia. Então, do mesmo jeito são as vacinas, gente. A gente não sabe, né? Mas assim, os índices, eu participo de um grupo que tem membros da Anvisa dentro dele, do Notivisa, inclusive, e os índices de reação são baixíssimos, né? Qual é a situação com relação às vacinas? É muito mais sobre a eficácia delas, né? Onde nós temos um grupo onde a eficácia ela é considerada muito baixa, porque ela gira em torno de 50 e poucos por cento. E nós temos vacinas num grupo intermediário, onde você tem uma variação de 70% a 80% de eficácia. E você tem um outro grupo de vacinas, né, onde a eficácia ela gira em torno de 95%. Né? Então, só para que a gente tenha uma compreensão, certo? No primeiro tipo, né, de 100 pessoas vacinadas, em torno de 60 vão estar imunizadas, 40 não vão estar. É só isso, certo? Só isso. Não é que eu vá tomar a vacina e vá morrer. 40% de quem toma essa vacina vai morrer ou vai ter uma complicação. Não. Né? Então, a gente precisa entender isso, a gente precisa desmistificar isso, né?
E aí a gente pensa que, por exemplo, um profissional da saúde pensa desse jeito, professora? Pensa. Pensa porque o excesso de informação que nós temos hoje em dia faz com que eles pensem dessa forma. Entendem? E aí não se dão o trabalho, a gente, isso é próprio, né, do ser humano, a gente gosta de facilidade. A gente gosta daquilo que é mais fácil. E aquilo que é mais fácil nem sempre é o melhor, né? Mas aí nesse contexto, né, é mais fácil eu pegar a informação que eu vi rodando aqui no Facebook, que eu passando aqui o feed de notícias vi e acreditar naquela informação do que eu ir atrás, de entrar no site da Organização Mundial da Saúde, de pesquisar sobre todas as vacinas que estão lá liberadas para utilização, entendem? É muito mais trabalhoso, tá bom? Mas a gente precisa desmistificar isso, tá certo, meninos? Que pena que ainda está longe da gente conseguir imunizar pelo menos a maioria da população, não digo nem toda a população, né? Bom, continuando, né? A desinfecção de espaços públicos, domiciliares, né? Outras ações de medicalização do espaço urbano, que atingiram, em sua maioria, as camadas menos favorecidas da população. Então, assim, é todo um contexto, gente, de ações de higienização, ações de orientação, ações de melhoria, né, desses ambientes para buscar, né, controlar as situações de epidemia. E aí, lá na época, né, nós tínhamos algumas patologias, como a gente viu, varíola, né, febre amarela, enfim, que elas eram, que elas interferiam, né, aí nesse viver saudável, né, e isso implicava na, como é que eu posso dizer? Isso implicava exatamente nessa relação aí do trabalhar, né, com esses ambientes, né? Esse modelo, ele predominou, né, no cenário das políticas de saúde até o início da década de 60, né? E apesar de toda essa arbitrariedade, conseguiu erradicar, por exemplo, a varíola, né, na cidade do Rio de Janeiro. Então, essas formas de intervenções, elas parecem, né, para a gente grosseiras, antiquadas, né, mas se conseguiu, por vezes, resultados. E aí a gente já falou, no nosso encontro passado, exatamente da revolta da vacina, né, a revolta na obrigatoriedade, né, de se tomar a vacina, e isso resultou em confrontos populares, né, protestos, mortes e desgaste, né, do governo, e o governo acabou revogando, né, essa obrigatoriedade. E aí essa revolta, ela trouxe uma reflexão, né, para a gente, e é uma reflexão que serve ainda hoje, que é o Estado e a medicina, né? E eu discuto muito isso, eu participei por muitos anos do Conselho Municipal da Saúde, e eu discutia muito isso com alguns membros do conselho que eram meio intransigentes, digamos assim, e viam população versus gestão, né? E, na verdade, gente, não é para ser assim. Nós não estamos numa guerra uns contra os outros, né? Nós, sobretudo ali no Conselho Municipal, a gente deveria estar todo mundo na luta em favor do SUS, né? E não uns contra os outros. Do mesmo jeito, é essa reflexão do estado da medicina, né? E esses dois, com uma forma de se relacionar com a sociedade, não impositiva, não obrigatória, não arbitrária, né? Não autoritária,
mas sim uma forma de convencimento, de conscientização. E aí, atrelada, né, a essas questões epidêmicas, a essas condições sanitárias, a esse modelo sanitarista, né, campanista, ainda tivemos um outro agravante, que foram as condições de trabalho, né? Houve o crescimento, né, sobretudo o crescimento urbano, o crescimento da industrialização, e os operários começaram a ter adoecimentos relacionados a essas condições de trabalho, né? E aí, obviamente, eles começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, os ambientes mais salubres, arejados, né? Ambientes que não desenvolvessem nesses trabalhadores ambientes e ou condições, processos de trabalho, né? Que não desenvolvesse nesses trabalhadores doenças, né? Situações aí que iriam afetar a sua saúde. E aí, em 1923, né, foi implantada a Lei Eloy Chaves. Essa Lei Eloy Chaves, ela organizou as caixas de aposentadoria e pensão, chamada de CAP, né? Essa CAP, elas eram, né, a forma de previdência da época, certo? Até meados da década de 90, gente, nós tínhamos a nomenclatura das secretarias de saúde, era a Secretaria de Saúde e Ação Social, tá? Por isso, gente, que a nossa disciplina, ela é focada nas políticas de saúde e sociedade, envolvendo e tentando compreender como era essa associação, né, da atenção social com a atenção à saúde. E elas precisam andar muito próximas, elas precisam andar em conjunto, tá? Como eu já coloquei, a CAP, ela era uma forma, né, de previdência, e patrões e empregados, eles contribuíam, né, mantidos por cada empresa e sem a participação do Estado, né? Então, eles organizavam as suas próprias caixas internas, né? Não é como hoje a gente tem a Previdência Social, onde as empresas e os empregados, elas contribuem e esse dinheiro é mandado, né? Tipo, ele é depositado lá para o Estado gerir, né, aquele nosso dinheiro para quando a gente, né, lá na frente, atingir a idade ou tiver a necessidade por alguma doença de aposentadoria ou de pensão, afastamento. Aqueles que contribuíam, né, havia o direito à assistência médica, e aí eles atrelavam essa contribuição, esse benefício, não só para a aposentadoria e para as pensões, como também eles atribuíam esse recurso para a necessidade, né, para a necessidade, né, de nós, em uma situação de necessitarmos de um tratamento médico, né, de um tratamento de saúde, nós teríamos esse, entre aspas, né, benefício, tá? E aí, houve uma dicotomia, né? Ações de previdência e controle por parte do Estado e ações médicas assistenciais, previdenciária e filantrópica, né? Então, isso começou a tensionar, né? O Estado puxa para um lado, previdência e filantropia puxa para outro. E aí, no meio, fica quem? A gente. E aí, a maioria de nós, gente, né? Sem a assistência e sem o suporte nem do Estado
e nem da filantropia. E aí a Era Vargas, né? Foram aí 15 anos dessa construção do que se chamava de Estado Novo, né? Se pensava em um alinhamento, em uma mudança, né, desse formato, em meio, né, a um caos mundial, porque no período Vargas, né, a gente ainda teve concomitante, né, ao período Vargas, as questões, né, de guerras, e isso dificultou enormemente, né, o processo de trabalho, né? Apesar de nós não nos envolvermos diretamente, né, na guerra, na Segunda Guerra Mundial, mas todo mundo sofreu, né? Todo mundo ele conviveu, né, com esse período de guerra. E aí a Era Vargas, ela foi uma era muito difícil, porque dos 15 anos de gestão, né, dos 15 anos aí dessa era, de 1939 a 1945 foi de guerra, foi a Segunda Guerra Mundial, né? Então, nesse contexto, a dificuldade da instituição desse Estado Novo, vocês imaginem o quão difícil foi, né? Mas mesmo assim, né, nesse período, foi um período, né, onde a gente conseguiu aí uma modernização do Estado, né? Essa modernização do Estado, ela regulou as relações de trabalho, né? E transformou a agenda da política de saúde, que passou a incorporar os trabalhadores, né, ao instituir as bases do sistema previdenciário. Então, nesse período, né, isso foi um marco histórico, né, porque quem conquistou isso foi o povo trabalhador, né, e essas relações, né, de trabalho, elas, elas, elas evoluíram e elas, né, confluíram aí para a consolidação, né, desse momento que, em meio ao caos mundial, se teve alguns direitos conquistados, né? E aí se teve o golpe, né, chamado golpe de Estado, em que o Getúlio Vargas ele assume, né, a presidência, e esse golpe de Estado, né, essa era aí considerada como uma era ditatorial, né, uma era de ditadura, né, foi uma era de grandes avanços para a categoria dos trabalhadores, né, porque exatamente exatamente porque foi exatamente esse período, né, de consolidação das leis do trabalho, né? Então, assim, quando você vai ver, e é por isso que eu falo para vocês não confiarem no que está exposto, no que está posto, né? Vocês irem atrás de realmente saber das circunstâncias. Uma era considerada uma era ditadora, criar, né, uma legislação trabalhista com todos os benefícios para esse trabalhador não é tão ditador assim, né? A consolidação das leis do trabalho, gente, ela trouxe para nós trabalhadores férias, 13º, descanso semanal remunerado. Ela trouxe para a gente
já indícios, né, de FGTS, ela trouxe a contribuição, né, para almejar uma aposentadoria, para almejar uma licença do INSS, né, uma licença por doença, né, um afastamento por doença. Isso pensando no social e pensando na qualidade de vida da classe trabalhadora, né? Talvez se pense que essa foi uma época, né, de ditadura, porque isso não era um benefício social, né, para toda e qualquer pessoa, né, mas era direcionado exatamente para os trabalhadores, né? Então, assim, se eu tenho um emprego, se eu tenho uma carteira assinada, né, eu vou ter direito a todos esses benefícios, inclusive, e isso são benefícios considerados sociais, né, porque eles são exatamente em prol da melhoria, né, dessa qualidade de vida, dessa vida social. Entretanto, gente, dentro desse período, né, onde foi criado também, né, onde foram consolidadas as leis do trabalho, não sei se tem aqui, tem, foi exatamente criado, né, e fortalecido aquelas caixas, né, de aposentadoria e pensão, foi transformado, né, num instituto, e aí o Instituto Nacional, né, não só mais um instituto empresas e trabalhadores, e sim algo maior, algo mais amplo, e com a participação do Estado, é claro. E aí foi criado, né, foi transformado, na verdade, o CAP em IAP, que era o Instituto de Aposentadoria e Pensão, né? E os IAPs, eles se organizavam, na época, por categorias. Então, você tinha o IAP para os marítimos, o IAP para os comerciários, o IAP para os bancários. E esse IAP, gente, esse instituto, ele passou, né, a também oferecer serviços médicos, serviços de saúde, né? Então, você... E aí, nessa época, se tinha essa associação entre saúde e serviço social, né? Então, você tinha, com as IAPs, essa possibilidade, né? Você tanto tinha os benefícios sociais, quanto você tinha os benefícios de assistência à saúde, tá? E um outro ponto, né, onde a gente desmistifica um pouco essa questão de ditadura, é a União passando a contribuir nessas IAPs, tá? O modelo IAP, né, ele é o modelo que a gente ainda tem hoje, né, só que a nossa organização, ela não é mais por categorias, e sim por modalidade de contratação. Então, eu vou ter os prestadores de serviço autônomo, eu vou ter os prestadores seletistas, que são os de carteira assinada, eu vou ter os prestadores de serviço por empresa, né? Eu vou ter os contribuintes autônomos, acho que não é autônomos que chama, não, tem um nomezinho, onde eu não trabalho, né? Eu não sou concursado, eu não, enfim, mas eu quero me aposentar um dia, então eu contribuo mensalmente, né, com a Previdência, para lá na frente, quando eu tiver a idade, eu conseguir. Tem a modalidade dos rurais, né, dos servidores rurais, tem a modalidade dos servidores públicos, né, que são os indivíduos concursados, e tem as categorias militares, né? E aí engloba todo o rol militar. E aí essa reforma da Previdência, né? Tão falada, tão discutida, tão, né, brigada, tão
difamada, né? Ela, infelizmente, gente, se fazia necessária, tá? Obviamente, eu sou trabalhadora, né? Eu não queria, ela não me talvez não me foi benéfica, né? Mexeu em alguns dos meus direitos que eu já tinha anteriormente. Entretanto, ela era necessária, né? Porque e ela ainda outros campos, né, dessa modalidade ainda precisam ser revistos, né? Por quê? Porque daqui a pouco, do jeito que ela estava configurada, né, nem eu nem vocês teríamos benefício era de jeito nenhum, entendem? Então, acaba. E aí é o que eu falo da gente pensar no todo. E a gente não pensa no todo, a gente só pensa individualmente, né? Só pensa que a minha categoria de enfermeiro que se aposentava com 25, agora vai ter que se aposentar com 30 anos de serviço, né? Só pensa que a gente podia se aposentar, nós mulheres com 54 anos, e os homens com 59, agora a gente vai para mulheres com 59 e homens com 64. Então, de modo geral, foi ruim, mas se isso não tivesse acontecido, nós não teríamos, né, esses benefícios mais de forma alguma. Né? Então, pensando no todo, eu aceito, né, que eu seja a favor, né? Eu aceito a reforma. Né? E essa participação, né, da União, ela ainda existe, né, e ainda necessária, e sobretudo no gerenciamento, né, desse recurso, né? E aí, e a saúde, né, professor, nessa época? Em 1942, né, foi criado o Serviço Especial de Saúde Pública e as principais ações campanistas, né, elas giravam, obviamente, em torno das principais patologias da época, que, sobretudo, era a malária, doença de Chagas, né, esquistossomose, febre amarela, e essas, né, essas patologias, a maioria delas resolvidas com questões sanitárias, né? E aí, né, depois dessa era Vargas, temos a República Nova, né? E aí essa República Nova, ela durou aí de 1945 até 1964, onde deu início aí essa questão da democratização, né? Mas não é da noite para o dia que isso acontece, né, gente? Não é do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, que pronto, morreu, acabou-se, a partir de amanhã tá tudo diferente, né? Até porque isso são processos, gente. Processos não são modificados assim, né? A gente não consegue avançar dessa forma, né? Nós temos aí todo um período, né, de adaptação, de transição com relação a isso, né? E aí, nesse ponto, né, houve o desenvolvimento populista. Então, a população, cada vez mais, ela ficou atuante, participante, né, e lutando pelos seus direitos. E aí, houve a criação do Ministério da Saúde, né, e com a criação do Ministério da Saúde, a incorporação extensiva da assistência médica. Isso configurou um modelo mais abrangente de previdência social, como as principais características, né? Então, você passou a ampliar, né, esse modelo, até então muito direcionado para as
questões assistenciais, sociais, né? E com essa ampliação e com essa criação do Ministério da Saúde, essa possibilidade, né, de ampliação, de extensão aí dessa assistência médica. E aí foi uma sequência, né, de períodos e fases que se sucederam, né, e obviamente cada uma dessas fases com situações boas, mas também com situações ruins, com períodos bons, mas também com períodos ruins, com grandes avanços, mas também com ainda pontos que precisavam melhorar, né? E, obviamente, nessa transição, dessa democratização, houve a deposição, né, de Vargas, enquanto governo militar, né? Houve aí a iniciação da elaboração, né, da Constituição democrática, né? E aí são os primeiros passos, né, da nossa Constituição Federal, que ainda demorou 40 anos, né, para se consolidar. Tivemos o governo Dutra, né, de 1946 a 1951, né, e esse governo, ele foi talvez o mais difícil, né, por estar nesse momento de transição e de tentativa de implementação, né, dessa democratização. Um governo eleito, né, um primeiro presidente eleito, né, pelo voto da população, pelas alianças políticas, né, da época, e um governo que ia ter um tempo, né, de atuação, e isso era uma novidade, né, porque no governo militar você não tinha essa mudança periódica, né, dos cargos. E, obviamente, o início aí dessa organização política, né, que muito parecida, muito semelhante ao que nós temos hoje, né? Depois, né, depois dessa tentativa, né, de introdução, né, da democracia, nós tivemos, né, Vargas de volta, né, ao poder, né, e agora não mais no modelo golpe, né, mas no modelo democrático, né, no modelo eleito, de eleição, né. Ele foi o segundo presidente eleito, né, nesse período, e ele governou de 1951 a 1954, 55, né? E aí, né, historicamente, você tem um mesmo presidente com duas modalidades diferentes, né? Um presidente que vivenciou uma era militar, né, um governo militar, e um presidente eleito. Então, assim, vamos lá, de novo, né? Se esse período de, entre aspas, ditadura militar tivesse sido um período tão ruim assim, por que que o povo votou nesse mesmo presidente de novo? Né? Então, precisamos entender um pouco dessa história, né? E é por isso que a gente não pode se apegar às primeiras informações, né, que chegam à nossa
né, à nossa frente. E aí, né, depois de Vargas, né, desse segundo governo Vargas, nós tivemos JK, né, e aí JK, ele queria mudar o mundo, né, ele era muito visionário, e ele foi aí nesse rol o terceiro presidente, né, eleito, e ele, em termos de crescimento, em termos de como é que eu posso colocar, de visualização do Brasil, né? De expansão, foi quem construiu Brasília, né? Uma cidade modelo, uma cidade totalmente arquitetada, né? Partida do zero, né? Partida da mata florestal nativa, né? E hoje, ainda hoje, né? Aí, mais de 60 anos depois, uma cidade imponente, né? Uma cidade assim fantástica, uma cidade organizada, uma cidade construída em blocos, né? Uma cidade com estrutura de trânsito, né? E uma cidade pensada lá há 60 anos atrás, né? Pensada, idealizada e construída, né? Porque Brasília foi construída aí em tempo recorde. Entretanto, gente, esse avanço tão grande, essa tentativa de tornar o Brasil aí visto pelo mundo, isso comprometeu demais as nossas finanças, né? E aí ainda hoje nós temos resquícios, né, dessa dívida que Juscelino Kubitschek fez com o mundo, né, que é a tão conhecida, tão chamada dívida externa, né, que são milhões e milhões de dólares que nós pagamos mensalmente, né, só de juros dessa nossa dívida. Né? E aí, essa dívida, né, a gente vai falar um pouquinho lá na frente, mas um dos presidentes, né, que tentaram sanar aí ao máximo essa dívida foram os governos, né, entre Itamar Franco e Fernando Henrique, né? Então, foi um período em que se, se teve se teve um grande esforço, né, para diminuir ou até mesmo para zerar essa dívida externa, para que nós pudéssemos usufruir do nosso dinheiro, né? E aí Juscelino, para construir Brasília, para construir esse Brasil, né, tão grande, tão vasto, tão com ares de modernização, né, ele nos deixou endividados, né, até hoje, tá? Porque ele fez isso com empréstimos, com recursos estrangeiros, tá? Conseguiu, né? Avançou nas manchetes, né? Não tem a dívida externa, obviamente, isso daí a gente veio tomar conhecimento muito tempo depois, né, da sua gestão, do seu governo, mas é algo que nos prejudica, né, até hoje, tá? Depois tivemos aí Jânio Quadros, João Goulart, né, e um período de poucos avanços, um período sem muito, né, sem muita, a não ser as questões mesmo sociais, de manchetes sociais, né,
Mas, de modo geral, né, não foi um período em que se tivesse aí um grande avanço, né? Jânio Quadro, né, foi eleito também, foi aí o quarto presidente, né, a ser eleito, e como não houve muitos avanços e foi um governo muito turbulento, né, e essa característica, né, de turbulência, ela se deveu muito às medidas, né, que Jânio Quadros tomava, que eram muito confusas, muito distantes da população, né, consideradas impopulares, e essas medidas, elas acabaram isolando, né, Jânio Quadros, e ele mesmo, né, renunciou à presidência do Brasil, né? E aí com essa renúncia, João Goulart, ele acabou assumindo, né? E não conseguiu ter uma evolução muito grande, né? Nem tantos avanços como o JK teve, né? Como Juscelino Kubitschek teve, né? Então, foi um período né, onde se tinha conspirações militares, se tinha conspirações políticas, né? Foi um governo muito difícil, né, para dar continuidade, sobretudo por conta dessa questão da renúncia, né, de Jânio Quadros. E a saúde, né? Dutra, ele manteve, né, aquele mesmo sanitarismo campanista, né, mas Dutra tinha uma característica muito centralizadora, né, muito autoritária, e com isso, né, houve toda essa dificuldade, né, de como é que você está instituindo uma democracia, né? E o que é a democracia, se não o que significa a palavra democracia, se não o povo no poder, né? E aí você tem um presidente, né? Um governo, um sistema de governo centralizador, autoritário, tá? Depois, né? Veio Vargas. Vargas criou o Ministério da Saúde, né? E aí começaram a surgir os convênios entre empresas particulares, né, que tinham aí a finalidade de prestar serviços médicos aos funcionários, de empresas que os contratavam, né? Então eu tenho uma indústria e eu contrato uma empresa dessas prestadoras de serviços de saúde para cuidar da saúde dos meus funcionários, né? E era um modelo muito comum, né, dessa época. E como houve, né, uma evolução, um crescimento populacional, um crescimento industrial, ampliou-se muito o número de trabalhadores, né, e seus dependentes com esses direitos à saúde. E aí, isso exigiu, né, uma coparticipação da gestão das esferas governamentais. E aí a Previdência, desculpem, ela passou a assumir a assistência médico-hospitalar dos trabalhadores. E aí foram os primeiros vestígios do que a gente conheceu como INAMPS, né? Só que com essa
adoção aí, né, que a Previdência teve do serviço hospitalar, isso gerou um rebaixamento, né, da qualidade do serviço prestado, começou a gerar longas filas, começou a se ter consultas médicas muito rápidas, começou a se ter superlotação, né? E aí, obviamente, a qualidade da saúde, ela diminuiu drasticamente, né? Depois, né, 1964 a 1985, os militares, né, voltam ao poder, né, e aí você tem, de novo, né, o termo, né, a expressão, e aqui de uma forma mais intensa, né, de nomear, né, o governo militar como uma ditadura militar, né? Obviamente, nesse período, né, de 1964 a 1985, que dão aí, né, 21 anos, não é isso? Nós tivemos, né, um período aí de ações mais intensas, né, com relação à implantação desse modelo, né? Em que sentido, gente? Obviamente, esse período, né, do regime militar, esse segundo período, nós tivemos e os próprios governantes dessa época, eles tiveram uma dificuldade muito maior do que no regime militar anterior. Por quê? Porque o regime militar anterior, ele praticamente vinha do período da proclamação da República, né, onde lá Marechal Deodoro da Fonseca, que era um militar, né, ele foi aí o responsável por nós nos tornarmos uma república, né, e acabarmos com esse modelo monárquico, como a gente viu lá na nossa aula passada. Então, a era Vargas, né, essa era lá do regime militar da década de 30, 40, ela foi um período mais fácil desse modelo, porque era um modelo que se conhecia até então, praticamente, né? Sendo que agora, né, na década de 60, 70, início de 80, ele foi mais conturbado, porque a população ela já conhecia um governo democrático. Então, ela já foi muito mais resistente ao regime militar do que anteriormente. Então, obviamente, gente, resistência nem sempre é a melhor saída, né? A resistência, ela nem sempre é a resposta para tudo. Mas, infelizmente, né, a gente hoje trabalha muito com esse termo, né? Ah, eu sou resistência, eu vou ser resistência. A resistência, na grande maioria das vezes, só atrapalha, não contribui em nada, né? É muito melhor, né, nós não sermos resistência, mas também não precisamos ser a favor, mas a gente pode contribuir, né, com aquilo que está ao nosso alcance. E nesse período, né, foi um período de alguns avanços, né? E é um período chamado de milagre econômico, né? Nós vínhamos de um grande desfalque, uma grande falta de gestão de Juscelino Kubitschek, né? Tentando desenvolver, modernizar o país em 4 anos, né? Incluindo, né, a construção de um Distrito Federal, que foi Brasília, imponente, né,
lindo, com projetos arquitetônicos de Niemeyer, né? Enfim, tudo muito fabuloso, tudo muito imponente, mas que deixou um grande rombo nas contas do Brasil, né? E aí, com o crescimento econômico, né? Desculpem, com esse período pós, né? Juscelino, foi um período de muita dificuldade financeira. E aí esse regime militar ele veio como o milagre econômico, né? Um milagre econômico. E houve, sim, né, de fato, um crescimento econômico no Brasil entre os anos de 1968 e 1973. E esse período, né, foi caracterizado pela aceleração do crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Sobretudo, um crescimento da industrialização e uma queda significativa na inflação, né? Esse milagre econômico, ele foi conseguido, né, através de contenção de salários, né, de um aumento da dívida externa. Por quê? Porque eu já devia muito dinheiro para o estrangeiro, para a modernização, para o desenvolvimento, para o crescimento de Brasília e do Brasil como um todo. Aí, de repente, eu preciso alavancar, né, o crescimento interno do país, com a industrialização, né? Eu preciso abaixar a inflação para que as pessoas possam viver melhor. E com isso, não tem outra forma de fazer a não ser pedir empréstimo de novo, tá? E aí eu peço empréstimo, teoricamente, eu aumento a minha renda. O que é o produto interno bruto? É todo o dinheiro que circula internamente no país. Se eu peço 10 milhões de dólares, são 10 milhões de dólares a mais que vão circular aqui internamente no meu produto interno bruto. Em contrapartida, né, obviamente, a minha dívida externa ela vai crescer, certo? Então, por isso que durante muitos e muitos anos, a gente só vem conseguindo pagar os juros dessa dívida externa, né? A gente não consegue quitar essa dívida, né? E por conta desse formato que eu falei, né, da resistência a esse modelo, houve, né, e aí é por isso que se considera uma ditadura, a repressão aos opositores do regime, né? E aí, realmente, uma repressão militar, né? Uma repressão no formato, né, do governo, né? Bom, nesse período, né, obviamente, houve redução de verbas para a saúde, houve redução de verbas para tudo, né, gente? E em 1966 ocorreu a unificação de todas as IAPs, né, de todos os institutos. E aí, né, se criou, através dessa unificação, se consolidou o Instituto Nacional de Previdência Social, que é o INPS, né? E aí, nesse período, com relação à saúde, nós tínhamos a oferta, né, dos serviços de saúde aos trabalhadores que contribuíam com o INPS, tá? Então, eu sou trabalhador seletista, eu tenho um percentual que é descontado do meu salário para o INPS, né? Eu pago o meu INPS. Eu também tinha essa possibilidade. Se eu tivesse dinheiro, não tenho um emprego, não tenho a carteira assinada, mas eu tenho dinheiro, eu vou pagar o meu INPS, né? Pagando esse INPS, né, sejamos trabalhadores ou sejamos autônomos, nós temos a possibilidade de pleitear uma aposentadoria, nós temos a possibilidade de ter acesso à saúde e nós temos a possibilidade de ter
afastamentos, né, do nosso trabalho, afastamento remunerado, por problemas de saúde. E aí, para essa consolidação entre saúde, que já passou a ser prestada pelo INPS, né, e as questões e manter as questões sociais, né, foi criado também ainda no regime militar, entendem, gente? Lá em meio a uma ditadura militar, né, o governo militar ele se preocupa com essa associação, né? E aí cria o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, certo? Então, ele, que é o tão popular INAMPS, né? Quem aí foi do início, nasceu, né, no início da década de 80, com certeza teve o cartão do INAMPS, né? Então, você tinha uma carteirinha, cartão do INAMPS. Quem tinha esse cartão do INAMPS? Eram, da mesma forma que o INPS, as pessoas que contribuíam com o INPS, sejam através de serem, né, contratados, seletistas, ou através de pagamento mesmo individualizado. O INAMPS, diferente do INPS, apesar de estar inserido à Previdência Social, ele era voltado apenas para a organização dos serviços de assistência médica, tá? Como eu falei para vocês, até meados da década de 80, você ainda tinha, de 90, desculpem, você ainda tinha essa associação entre previdência social, entre as questões sociais e as questões da saúde, tá? Era uma pasta só. E aí, gente, nessa época, foi o boom das santas casas, né? Sobretudo em termos hospitalar. E em termo ambulatorial, os, os tinha um termozinho que se utilizava, era o. Assim como eu lembrar, eu falo para vocês que o boom das santas casas ele se deveu exatamente porque quem não pagava o INPS não tinha acesso ao INAMPS, né? E aí não tinha acesso aos serviços de assistência à saúde, certo? E aí, só um minutinho, gente. Ritinha, veja aqui quem é, minha filha. E aí, nesse contexto, né, o que a gente vai ter? A gente vai ter o crescimento aí das necessidades né, de assistência à saúde, mas como as pessoas elas não tinham essa possibilidade, né, elas não tinham esse acesso, elas passaram, né, a ser atendidas, né, pelas misericórdias, né, pelas santas casas de misericórdia, pelos hospitais, com. Só um minutinho, perguntar que eu já vinha. Gente, só um minuto, tá?
Oi, gente. Então, como eu estava colocando, houve esse crescimento, né, esse avanço com relação à necessidade, né, de se estar utilizando, de se estar dependendo, né, dos serviços, né, de saúde para a população que não tinha o benefício do INPS. E com isso, gente, o que gerou, o que aconteceu, né? Com isso, nós tivemos os atendimentos, né, baseados aí na gratuidade, né? E aí o surgimento não só o crescimento das Santas Casas, que já eram instituições, né, que existiam, mas também o aparecimento de outras instituições hospitalares, de outros, né, de outras instituições religiosas, né? É esse aqui. Como, por exemplo, hoje, né, vocês já devem ter escutado. Pode. Ô, Ritinha, dê aqui o controle para ele, né, por favor. E aí, Albert Einstein, Sírio-Libanês, né? São instituições que são instituições, hoje são instituições filantrópicas, né? E essas instituições, elas tiveram origem nesse período, né? Com esses atendimentos gratuitos, né, fornecidos para a população que não tinha condição financeira, e eles eram serviços mantidos. Só um minuto, gente. E essas instituições, gente, elas são ainda, na verdade, mantidas, né, por organizações religiosas, né? Então, a comunidade síria, né, é a comunidade que mantém o sírio-libanês. A comunidade israelita, né, é a comunidade que mantém o Albert Einstein, né? Então você tem ainda uma série, as dioceses, né, a Igreja Católica, né, a nível de diocese, é quem ainda é a grande mantenedora, né, das santas casas, né? Algumas santas casas elas foram vendidas, né? A diocese vendeu para algumas outras instituições, mas a maioria das santas casas ainda são instituições diocesanas. Os camilianos, né? Os hospitais, o próprio São Camilo, eles são instituições, né, aí mantidas, né, por essa rede dos camilianos, tá? Então, é muito nessa linha que as pessoas menos abastadas tinham acesso à saúde. E aí, né, a gente passou a ter, nesse período, essa separação entre assistência em saúde, tínhamos o Ministério da Previdência, e a saúde pública, de responsabilidade do Ministério da Saúde, né? E aí, obviamente, nesse período, o que se tinha, né, era um modelo de saúde assistencial especializado, curativo, hospitalocêntrico e excludente, né? Por quê? Porque só se preocupava em patologias, em curar, em tratar as patologias, só se preocupava em o cuidado, ele era direcionado para o hospital, né, para o paciente já com necessidade de internação, com necessidade de atendimento hospitalar, e ele era excludente porque só tinha direito, né, quem era beneficiado do INAMPS. O sistema previdenciário, ele financiou e sustentou hospitais privados durante todo esse período.
E, infelizmente, gente, foi um período de muita corrupção, né? Um período de de muitos procedimentos cobrados indevidamente, né? Muitos hospitais privados, muitas instituições privadas, elas se beneficiaram muito desse período. Se beneficiaram do ponto de vista de má fé, né? Não só do ponto de vista legal da coisa, né? E no fim da década de 70, né, movimentos sociais, eles reivindicaram políticas de saúde, né, e reivindicaram um posicionamento quanto o regime militar. E aí nós tivemos, né, aí em torno de 1984, mais ou menos, de novo a queda do regime militar, né? De novo tivemos eleições, né? Foi o período aí das diretas já, né? E nós tivemos a redemocratização, né? E aí esse período de redemocratização ele veio com uma crise, né? Uma crise após a falência do modelo econômico do regime militar, e se iniciou a reforma sanitária brasileira, né? E aí, com essa crise, né, e com essa reforma sanitária, foi exatamente o momento, né, o período onde nós, e já separados, né, em ministérios diferentes, nós precisamos avançar com essa reforma sanitarista brasileira, né? Foi um período onde iniciou-se esse processo de redemocratização, né, de reconhecimento do povo no poder, né? Houve aí todo esse movimento de busca por alternativas nesse modelo de saúde, né? Tentativa de fugir desse INAMPS, né? Porque o modelo INAMPS, ele ainda sobreviveu um período de tempo, né? Nessa transição do regime militar para a redemocratização, né? Como eu falei para vocês, não é assim. Dia 31 de janeiro é uma coisa, dia 31 de dezembro é uma coisa, dia 1º de janeiro é outra. Não é assim que funciona, né? Você tem um processo. E começou-se a pensar na Constituição, gente. Em reformular aquela Constituição que já tinha sido instituída, né, lá na época da democratização, e pensar uma nova Constituição, e uma Constituição mais ampla, mais abrangente. E aí foi nesse momento, né, em que passou-se a se discutir, passou-se a se contemplar, né, a saúde, né, como sendo um direito de todos, e o Estado assumindo esse dever, né, o dever de promover a saúde para toda a população, né. E aí foi quando, né, movimentos do mundo inteiro começaram a confluir para a promulgação, né, lá em 1988, da nossa Constituição, onde no capítulo da saúde, né, a frase inicial é saúde, dever do Estado, direito de todos. E aí na Constituição, na própria Constituição, começou a se desenhar como se daria a viabilidade dessa saúde, dever do Estado e direito de todos. Movimentos, né, sanitaristas, movimentos pelo mundo, né, movimentos nacionais,
conferências nacionais, né, de saúde, como a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela originou, né, aí esse modelo, né, esse SUS, esse Sistema Único de Saúde, né? E esse modelo, ele foi, ele é, né, o nosso modelo de gestão atual, e a gente vai conversar muito sobre ele ao longo da nossa disciplina, né? Até porque a partir dele que nós conseguimos, né, atuar aí nessa garantia desse direito, né? E também podemos aí vivenciar muitas outras coisas, né? E aí, só para a gente finalizar, cuidar, consciência e arte, né, vão ser sempre as principais bases da enfermagem, tá? Dúvidas, perguntas? A gente está levando, mais tarde a gente cai, viu? Certo. Depois de 1h30, tem alguém aqui? Certo, tem. Vou falar com a menina para ficar, viu? Certo. Dúvidas, perguntas? Nada? Nada a declarar, meninos? Então, vou fazer a chamada. Anne, Camila, Emanuela, Bianca. Só um minutinho, gente. Márcia, Jefferson, Joana, Karine, Vanessa, Thalita Lima. Não sei se ela ainda está aí, que a internet dela estava caindo. Thalita Veras, Caroline, Débora, Hamilton, Yara Érica, Irlano, Lucas, Isabel. Alguém que eu não chamei que está aí presente? Eu, Cristina. Tá. Professora, a Oi. Thalita Veras está assistindo a aula durante a tarde. Certo, ok, Bianca. Mais alguém que eu não chamei que está aqui presente? Porque eu puxei lá do sistema e aí teve, eu sei que tem alguns alunos que ainda estavam com problema na rematrícula. Mais alguém além da Cristina? Não? Então, meus queridos, terminamos por hoje. A gente se encontra, parar aqui a gravação. A gente se encontra na próxima quinta-feira, tá?